Salve, galera. Eu vou estar passando para vocês agora, mostrando a coisa de outro mundo, que é a inteligência artificial já conectada ao nosso backtester, tá? Lembrando que o nosso backtest aqui ele é conectado também ao nosso screener, mas é importante que vocês tenham as estratégias de vocês e que vocês possam testar, não só de vocês, como de qualquer um, né? Simplesmente dizendo que vocês querem. Mas antes, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Eu tô terminando aqui um alerta simplesmente fantástico, porque esse alerta do MetaTrader, vamos e convenhamos, né? É uma porcaria, é muito ruinzinho, tá? Então qual é a ideia aqui? A gente vai ter um robozinho aqui, que na verdade não é exatamente um robô, ele funciona como robô, tá? E dentro dele a gente consegue, ele parece meio confuso, mas não é só cada slot desse aqui, quer dizer que é um indicador, tá? Onde você escolhe, coloca os buffers, igual você faz lá no alavanca, o número do buffer, tá? Só para dizer qual indicador que você quer. Então aqui, por exemplo, eu estou com, por exemplo, aqui o Fast, o indicador 4 e tal, aí vocês vão ver que eu tenho o Fast Wave aqui, ó, tá? O que ele faz? Quando ele tiver o sinal, por exemplo, de compra ou um sinal de venda, eu vou apertar o botão de teste aqui, porque como eu falei, ainda estou testando, então eu preciso gerar, tá? Mas digamos aqui foi o sinal de compra, ele vai fazer isso aqui, ó. Então, e vocês podem posicionar a janela onde vocês quiserem, no meio do screen, atrás, tudo, tá? E depois, ó, e aí ela já some, porque ela dá o sinal e some, tá? Mesmo estilo do Profit Chart, tá bom? E se o sinal for de venda, ele vai fazer venda. E se eu colocar, por exemplo, aqui, na próxima vez que vier o sinal, é onde ele vai aparecer. Eu digo para ele onde é que eu quero. Então, se eu botar agora, por exemplo, buy, ele apareceu no canto do screener. Tá? E aqui, pode ver que aqui ainda está no modo teste, tá? Então ele vai aparecer aqui, ó. Se vocês observarem, ele aparece o ativo, o tempo gráfico, vai aparecer onde está o teste aqui, qual é o indicador, e ele está dando até o preço do candle e a data e o horário, tá? Então fica muito mais fácil, né? Então, basicamente, vocês colocam ele no gráfico de vocês que vocês estão, e ele vai dá o alerta. Isso aqui pode inclusive ser levado para quem tem mais de um monitor, pode ser levado para um outro monitor, tá? E aí fica muito mais fácil, você está operando, vocês estão esperando, e esse alerta tá sendo gerado ali para mostrar para vocês que tem as entradas. E por falar nisso aqui, por exemplo, esse aqui é o indicador que eu mostrei da última vez para vocês, o Fast Wave, tá? Então, se eu for agora aqui no meu screener aqui, eu já coloquei, vocês vão ver que eu coloquei vários indicadores aqui já. A gente vai colocar muito mais coisa, muito mais estratégias. Vocês vão ver que a gente tem aqui as estratégias customizadas, tá? Ó, são estratégias que eu já vou mostrar para vocês que a gente cria e salva. Aquilo que eu falei, você pode pegar do YouTube, de um grupo, de onde você quiser. Uma estratégia que você pensou, tá? Mas só para vocês terem uma ideia aqui, por exemplo, ó, eu coloquei aqui o Fast Wave aqui, né? Eu fui lá e escolhi o Fast Wave e eu quero testar o meu Fast Wave dentro de NVIDIA, tá? E rapidinho ele já me dá o resultado. E aí eu posso inclusive salvar esse resultado, porque de repente eu mudo os parâmetros dele e eu posso salvar ele, tá? Aqui tem os resultados para a gente conseguir ir no gráfico e testar, vendo que a última entrada nossa em NVIDIA foi no dia 11 de março, né? Hoje é dia 17, tá? Outra coisa interessante que vocês vão observar aqui, como ele é um setup de tendência, eu posso colocar aqui vocês vão ver que, por exemplo, meu win rate aqui, ó, é aquilo que eu falei algumas aulas atrás. E não faz muita diferença a questão do win rate, desde que ou quando vocês ganhem bem mais do que vocês perderam, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, de 36 trades que ele fez, ele perdeu 25. E aí você diz, cara, é loucura, um indicador que perde, um robô que perde 25 trades. E você nunca vai conseguir, fica difícil de entrar na sua cabeça que com esse nível de acerto, que quer dizer o seguinte, de 100 trades que eu fiz, eu perdi 70 e acertei apenas 30. E eu consegui sair com um retorno de 184%. Tá? E o drawdown aqui foi de 43%. Tá?
O meu pior trade teve 15,91%, meu melhor trade 74,97%. Agora olha isso aqui, Profit Factor. Para quem não sabe o que é o Profit Factor, ele te diz o seguinte: para cada dólar que eu perdi, quantos dólares eu ganhei? É mais ou menos isso. Então, nos meus loss, para cada dólar que eu perdi quando eu tomei loss, quando eu perdi na operação, quando eu ganhei quanto? Então, para cada dólar eu ganhei 2,48. Né? Então, eu posso vir aqui nos meus, por exemplo, vamos pegar aqui o WRSI, que é um que a gente está usando bastante no mercado americano. Tá? Ó, então, eu ponho aqui para rodar. E olha só, ó, esse aqui, ó, ele já teve um win rate um pouquinho maior, mas abaixo de 50. Mas olha o retorno que ele me dá aqui, 173. Né? Agora, olha só, quando eu vou lá no meu IA, tá? Eu posso dizer assim, ó, compra, opa, ou eu posso simplesmente vir aqui e escrever compra quando SMA, que você pode botar média móvel simples, média móvel exponencial, tá? SMA 9, cruzar a SMA, vamos colocar 21, uma estratégia bem simples, tá? Cruzar a SMA 21, vamos botar aqui só para ser mais específico, de baixo para cima, porque ele poderia estar cruzando para baixo, né? Tá? De baixo para cima. E o preço estiver acima, não vou nem colocar aqui, pode ser, mas vamos deixar mais simples, só para coisa, tá? Para cima, tá? E a minha saída é fechamento quando o preço fechar abaixo da SMA. Eu poderia colocar 9, 10, 15, 20, tá? Vamos colocar 21. Vou até copiar isso aqui agora, eu posso aumentar isso aqui um pouquinho, ó. Vamos copiar isso aqui, porque aí eu copio e depois faço variação. E agora eu clico aqui em enviar, que é gerar, na verdade, né? Ele está aguardando aqui, vocês vão ver que ele vai ficar verdinho aqui na parte de baixo, mostrando que está pronto. Assim que ele termina, ó, já gerou, está aqui a estratégia pronta. Eu posso simplesmente chegar agora aqui e salvar essa minha estratégia. Eu posso salvar, por exemplo, teste SMA 9 com 21. Pronto, coloquei lá. Salvei. E aí ela já vem para cá, ó, tá? E agora eu vou botar ela para testar. Dentro de NVIDIA lá que a gente estava. Deu 67, simples, um setup, tá? 77%. Eu venho aqui no customizado, vamos ver se é isso mesmo, só para ter certeza absoluta. 67%. Dentro disso aqui agora, eu posso vir aqui em otimizar ela, ó, e otimizar aqui, ó, por exemplo, qualquer parâmetro que eu quiser aqui dentro, tá? Eu posso rodar ela por setor, mostrando, por exemplo, 5 melhores de cada setor. Ele está carregando porque ele está botando aqui todos os setores. Ó, tá? E eu posso continuar aqui agora e clicar em otimizar. Eu posso fazer ela por ranking, tá? E aí eu posso escolher, por exemplo, um setor dentro de, por exemplo, materiais básicos, tá? É o máximo de ativos que eu quero rodar aqui. Eu vou botar 200 ativos. Ele tem 140 e poucos ativos, se eu não me engano, tá? A estratégia que eu vou usar vai ser essa mesma estratégia, só para a gente ter uma ideia, que é a estratégia simples que a gente usou, tá? E aqui no risco, aqui eu posso deixar ele só com a saída pela inversão, sem stop loss. Tipo, cruzou para cima, compra, e aí, como eu já botei aqui a saída dele também, né? Ele vai fazer a saída dele, tá? Mas basicamente eu posso usar isso aqui, ou eu posso usar um stop na mínima, um ATR, ou sem stop loss, tá? Vamos lá. Então eu vou colocar agora para rodar. Eu posso rodar ele sozinho dentro desse setor, ou posso rodar em todos os setores. Vamos rodar dentro desse setor. Deixa eu esperar um pouquinho que ele vai gerar, porque ele está agora fazendo em cima de 100 e poucas ações, 100 e poucos ativos. E a gente agora espera o resultado. Aqui então o resultado do gerado, lógico que ele vai levar uns minutinhos, porque ele está gerando, são várias ações, tá? Então aqui a gente tem o ranking do que ficou bom e o que ficou ruim, foram 120 ativos, tá? Ó, então a gente pode pegar esse, por exemplo, a ASM aqui, ó, a gente fez muita grana,
o HYMC, né? HYMC foi outra que a gente fez bastante grana, algo. Ó, então a gente vai começar a ver aqui ações que a gente entrou nessas últimas semanas, ou a partir de outubro, novembro, né? Que a gente fez bastante dinheiro. E vocês começam a olhar aqui que simples, estratégias muito simples. Ó. Olha só o win rate dele aqui, ó, deu 47%. Ele fez 19 trades. Tá? O drawdown máximo dele, olha só que maravilha, 22%. Olha o profit factor dele. Para cada dólar que eu perdi, eu ganhei 6,69. Então, se eu gostei desse resultado aqui, o AMI, outra que a gente ganhou bastante dinheiro, tá? O IMC, HYMC, tá? Eu posso vir aqui e simplesmente pegar e salvar ele aqui, ó, salvar preset. Quando eu clico aqui, eu posso salvar ele, tá? E eu posso também só olhar só esse ativo individual, o resultado dele, ó, 290, aqui ele vai me dar completo, tá vendo? 19 trades, ganhamos 9, perdemos 10. O profit factor dele é surreal, 6,69, ou seja, para cada dólar perdido nós ganhamos 6,69 dólares. E agora eu posso ver o gráfico completo, olhando aqui. Aí no gráfico completo aqui eu consigo ver todas as entradas, caso eu queira conferir, tá? Que é o correto, né? Ó, a gente consegue ver todas as entradas aqui, com data, com tudo certinho. Tem algumas coisas que eu ainda tenho que... Por isso que eu falei, eu não soltei ainda, porque tem tu vê aqui, por exemplo, essa última entrada aqui, já ela não aparece, né? Tá? Ó, mas já dá pra gente conseguir ter uma ideia, tá? Ó, então a gente teve uma entrada aqui, dia 20/11 aqui, que deu um ganho de 600 dólares. Aqui numa conta de 10 mil, mas, por exemplo, poderia ser uma conta de 1.000, né? Então quem entrou com 10 mil saiu com 39, quem entrou com 1.000, ó, aqui, deixa eu botar aqui, rodar o backtest, ó, quem entrou com 1.000 saiu com 3.900, ou seja, multiplicou praticamente por 3, porque são 290%, multiplicou praticamente por 3 vezes o seu capital, tá? Ou seja, é simplesmente fenomenal. Se você ver aqui o seu pior trader, você perdeu 7%. E no melhor trade você ganhou 70,5%. E agora, a partir daqui, a gente pode voltar lá pro nosso... A gente pode voltar para o nosso ranking, mas a gente pode chegar aqui, por exemplo, botar, por exemplo, HYMC, tá? E rodar um backtest em cima dele. E tá lá. 131%, mesma coisa, todos os resultados estão aqui, com a data, o preço que ele entrou, vocês vão ver que tem o preço aqui embaixo, em que ele entrou, para vocês conseguirem conferir desde o primeiro trade, que foi no dia 23 de março de 2023, até o último trade, que foi dia 26 de fevereiro de 2026, foi a última vez que deu sinal, numa estratégiazinha simples, que foi o cruzamento de média, que nós colocamos aqui no Gemini, que a gente fez aqui, ó, agorinha, sem filtro, sem absolutamente nada. Então agora, se eu quiser pegar essa mesma estratégia minha aqui, eu posso tentar refinar ela, mudar minha média móvel, posso limpar aqui, colar de volta ali. Agora eu posso, por exemplo, quando a média móvel, vamos colocar de 5, cruzar a média móvel de 10, e ele fecha no 10. De baixo para cima, quando o preço, ó, fechamento para cima, e vou botar aqui um filtro RSI acima do nível 50. Tá. Pode ver que basicamente eu peguei a ideia da outra e criei já só com níveis, colocando um filtro, tá? Eu poderia colocar o filtro, por exemplo, a DX acima de 25, DI mais acima de DI menos, tá? Ou maior que DI menos. E ó, ele vai gerar. Está gerando aqui. Gerou. Eu vou lá e rodo a mesma estratégia, só que agora com parâmetros diferentes. E olha só como já aumentou aqui. Eu mudei o parâmetro dele e o retorno dele foi muito maior. Foi muito maior. Foi maior, eu acho que foi. Agora já não tenho mais certeza. Mas. E aí você pode simplesmente chegar aqui, ó, copiar isso aqui e salvar dentro de um catálogo. E eu já fiz alguma coisa já pré-definida para vocês,
que são as estratégias que vocês podem testar, como por exemplo 9 com 21 aqui, ó, DSL aqui, tá vendo aqui, ó, vamos testar essa estratégia aqui, vamos ver se dá boa, ó, tá? Então dentro dessas ideias, estratégias, vocês podem ir lá pro ChatGPT, por exemplo, e pedir para ele, você pode até copiar, cara, cria as estratégias nesse, desculpa, começou a alergia. Dentro, aqui, por exemplo, vocês podem copiar isso aqui, do jeitinho que está aqui, e dizer assim, ó, baseado nessa estratégia, eu quero que você me dê 5 estratégias populares de segmento, de seguidores de tendência, ou de osciladores. Por exemplo, osciladores, quando a gente fala aqui, apesar que ele é considerado seguidor de tendência, mas só para vocês terem uma ideia aqui. Tá? Então, vamos copiar isso aqui, né? Que eu falei que a gente ia copiar, copiei aqui. Tá? Isso aqui vocês vão receber o catálogo aqui e vocês vão ter várias aqui, ó, pullback, por exemplo, ó, aqui tendência pullback aqui, ó, tá? Ó, essa vamos testar essa do pullback, vamos ver. Ó, vamos jogar aqui, a gente vai lá na IA, tá? A gente sempre limpa a conversa para começar zerado, né? Ó, e envia, espera ela gerar. E se vocês achar que bugou alguma coisa, que está muito coisa, você vai aqui, simplesmente aqui, faz um refresh da página, só isso. Já criou, deixa eu testar essa aqui. Deu 34%. 34,75%. Já não foi tão boa, tu vê com uma outra que a gente criou de forma aleatória, né? Mas deixa eu tentar ela, por exemplo, em NVIDIA aqui. Vamos ver o que vai dar em NVIDIA aqui. Tá? E aí você faz o ranking também por setor. Olha só, NVIDIA, ele dobrou, né? Deixa eu tentar aqui, por exemplo, aqui dentro de um setor aqui, vamos pegar aqui, fazer o ranking dela só que primeiro eu tenho que salvar, tá? Eu tenho que vir aqui, eu venho aqui e vou salvar ela. Então eu vou salvar ela aqui como é que é o nome dela aqui? Deixa eu ver se ela tem nome aqui. Eu acho que eu falhei em colocar. Eu acho que eu devia ter colocado um nome aqui, fosse qual fosse aqui, só para bater, para ficar fácil. Aqui, ó. EMA Reclaim Trend. Tá aqui, ó. EMA Pullback Clean. Tá aqui, ó. Tá? Eu vou salvar ela com o mesmo nome, porque aí eu sei que pelo meu catálogo que tá. E vocês podem criar um catálogo desse também de forma simples também, tá? Vocês podem, inclusive, listar todas as estratégias de vocês, e aí vocês vão na IA e criem lá na própria IA, vocês conseguem fazer isso. Então eu vou salvar ela com o mesmo nome, e vou salvar. E por que eu vou salvar agora? Eu vou salvar pelo seguinte, agora eu vou até fazer um refresh aqui, tá? Eu vou salvar agora pelo seguinte aqui. Porque eu vou agora aqui no customizados, tá aqui, ó, EMA Pullback Clean, tá? Porque eu limpei tudo, ficou mais fácil, né? Tá? E vou lá em ranking, e vou procurar por setor, dentro de, por exemplo, vamos pegar o setor de energia, o financial, né, o real estate, ó, vamos pegar dentro de tecnologia aqui, tá? E agora eu vou rodar dentro desse setor de tecnologia. Eu posso, claro que vai levar mais tempo, mas eu posso rodar todos os setores ao mesmo tempo, e aí ele vai ranquear pelo setor, tá? Então, eu posso definir aqui, agora, direto, mas eu vou deixar 100 por enquanto, porque a minha estratégia já tem a saída, tá? Mas depois eu posso ir lá em otimizar e tentar achar de repente para cada ativo qual seria a melhor saída, tá? Então eu vou rodar esse ranking aqui. Opa! Cadê aqui? Eu não peguei a estratégia aqui. Vamos lá. Rodei o ranking, tá lá. Vamos esperar. Tá feita aí a resposta. Então essa estratégia aqui, ó, tá? Que a gente pegou aqui dentro, que é esse pullback aqui, ó. Tá? Olha só. Aí deu. Essa aqui é outra também que, puta, eu fiz grana pra cacete nesse troço, cara. Ó, 160% dentro dessa estratégia aqui, né? Então eu posso salvar ela, ou eu posso simplesmente ir lá, a mesma coisa, a mesma historinha, na lupinha, pegar aqui, olhar a estratégia e vir aqui conferir. Por que é importante conferir? Para ver se realmente está dando tudo certo mesmo. Se quando teve lá, seja lá, você vai pegar a estratégia, que ela está descrita aqui, como é que a estratégia é. Tá? Ó, o fechamento acima da média, tá vendo? Maior que a média 21. Quando tem o zero, a gente sabe que é atual.
a mínima, que é o low, né? A mínima menor que a média 10. E o fechamento acima da média 10, ou seja, é um pullback. Então, basicamente, deixa só para vocês terem uma noção, tá? Basicamente, o que ela fala, vocês podem levar para o chat GPT e simplesmente pedir para descrever lá. Então, mas basicamente o que ela está dizendo para a gente é o seguinte: a gente tem uma média, que é a média 10. A gente tem uma outra média aqui, que é a média, tá aqui, ó, a média 21, tá? Que ela corre mais atrás, tá? Então, só para deixar bem claro, o funcionamento, média 10, média 21. E o que ele está me dizendo aqui? Ó, o que ele está me dizendo? Deixa eu pegar esse. O que ele está me dizendo aqui? Ó? Que o low, que é a mínima do candle, é menor que a EMA 10. Ou seja, a mínima abaixo e o fechamento é acima. Então é simplesmente isso aqui, ó. Ó. É isso aqui, ó. Então quando eu tiver um candle que faz isso aqui, que eu vou ver, tá vendo a simplicidade da estratégia e o retorno que ela te dá? O que eu tenho aqui? Média 10 acima da média 21. Com o candle deixando a mínima abaixo da 10 e o fechamento acima da 10. É basicamente isso. É somente isso, tá? Não tem filtro, não tem nada. O stop loss é na mínima do candle, ou seja, o stop loss é colocado aqui na mínima do candle, tá? E o take profit, a entrada é aqui. O take profit é 2 vezes o tamanho do stop, tá? Então eu poderia até tentar uma variação aqui, colocando aqui, por exemplo, deixando aqui que é a mínima do candle, que é o que ele tem, e colocando um ratio aqui que ele me deu de 2, eu posso tentar com um ratio de 3 e voltar a rodar a mesma estratégia para ver o que acontece. Ele basicamente ficou em cima, eu acho que ele está... Eu acho que eu teria que mudar, talvez eu tenha que mudar lá na IA, tá? Deixa eu tentar aqui com 4 para ver se vai mudar alguma coisa. Porque eu acho que a estratégia fechada é essa aqui, é a estratégia fechada. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que voltar aqui na minha IA, pegar tá aqui, ó. Não, peraí. Deixa eu pegar a nova conversa aqui. Foi essa aqui, foi. Deixa eu copiar daqui mesmo, só para não ter que escrever tudo de novo, tá? Ó. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Ó. Eu vou pegar essa mesma aqui e vou criar uma variação. Uma nova conversa só para ter certeza que está tudo limpo, tá? E vou criar uma nova variação aqui dentro, por exemplo. Então ele vai ficar exatamente a mesma coisa, tá? É a média, acima da média de 20, né? E a gente vai fazer o seguinte aqui, vamos colocar aqui, ó, IRSI, que é um filtro que eu gosto bastante, 14, tá? Acima do nível 50. Feito. Vou só copiar aqui para ficar com ela aqui. Vou colocar ela da seguinte maneira, eu vou testar, eu vou primeiro gerar ela para conseguir salvar. Vamos ver se ela vai conseguir, porque agora eu misturei o semântico com... Conseguiu, salvou, beleza. Então eu vou botar assim, ó, vou botar só teste 002, tá? Só. Depois eu vou lá e deleto. Feito. Vou botar para rodar no mesmo ativo aí. Diminuiu. Já deu para ver que diminuiu o ganho, tá? Deixa eu pegar ela aqui. TS002. Vamos rodar. Ó. E o que nós tínhamos antes era o pullback clean, que é o original. 160% para outros 54%. Por quê? Porque nós colocamos um filtro. Simplesmente por um filtro. Tá? E eu nem mudei aqui, se vocês olharem, eu nem mudei o tamanho da média. Então, deixa eu só fazer um refresh. Eu gosto de fazer o refresh aqui porque fica tudo, limpa tudo uma vez só, é muito mais fácil para mim, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, pode ser NVIDIA mesmo, já tá lá. Vou pegar qualquer estratégia aqui, ó, RSI extremo. E ele tem o que o RSI extremo faz? Ele pega um RSI de 14, oversold, que é sobrevenda e sobrecompra de 30. E ele faz o quê? Aqui, ó, ele entra na sobrevenda quando cruza o 30 para baixo. E eu posso fazer
quando ele sai da sobrevenda, ou seja, cruza do 30 para cima. Deixa eu pegar o 30 para cima. Eu posso usar um stop na mínima do candle, que é uma coisa que eu gosto bastante. O ratio, vamos colocar de 2 para 1 e vamos ver se vai ficar bom. Então vocês conseguem entender, ficou com 11% só, tá? Ó, 11% só. Então deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu botar, deixa eu tentar ele entrando aqui, quando ele entra na sobrevenda, vamos ver se vai mudar muito, tá? 11%, isso aqui tá certo, cara, deixa eu tentar de novo aqui. Nvidia. RS extrema, não vou mexer em nada, vou só rodar ele direto. 84%. Por quê? Porque aqui ele assume que ele vai entrar na sobrevenda e eu não vou trabalhar com stop. Ele vai sair quando ele entrar na sobrecompra, tá? É essa a grande diferença. Ó, o que eu posso fazer agora é mudar aqui, ó. Vamos ver se vai dar muita diferença. Não, praticamente nenhuma diferença, tá? Praticamente nenhuma diferença. Eu posso vir aqui e escolher o outro, MACD, por exemplo, cruzamento de sinal de MACD. Olha só, 236%. Uma simples MACD. Tá? Uma simples MACD. Vamos tentar um outro aqui, por exemplo, aqui, ó. Eu sei que eu tenho a Bollinger. Vamos pegar essa Bollinger Bands aqui. Vamos copiar ela. Deixa eu fazer um refresh. Eu gosto de fazer um refresh, mas eu vou deixar já um ativo aqui, que é para ele já entrar no automático. Vou lá na IA e vou simplesmente iniciar uma nova conversa. Ó, que eu já mandei tudo pronto, né? Tá, já estou mandando pronto no catálogo. Vocês vão criar de vocês. Mas vai ter, vamos lá, enviar. Esperar ficar verdinho aqui. Aí, traduziu. Como é que é o nome dessa estratégia? Vamos botar aqui Bollinger. Ó, Bollinger. Roda o backtest. 14%. Alguma coisa aqui que não está batendo aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho estratégia de Bollinger aqui também. Bollinger rompimento. 87%. Tá. Ó, você é só pegar o que ele faz, está tudo escrito aqui. A estratégia, tá? As estratégias que estão aqui, vocês conseguem copiar aqui. E se quiser até levar para o chat GPT e pedir para ele explicar como é que é a estratégia, para vocês poderem rodar. E essas estratégias também, a gente leva elas para o scanner, que essa é a outra parte que eu vou fazer, leva ela para o scanner e consegue lançar o alerta lá no scanner. Então, quando essa estratégia, a estratégia que vocês colocarem, por isso que é importante salvar, quando vocês acham alguma coisa boa, porque lá no scanner ele vai poder dar o alerta para vocês quando vocês tiverem entrada, tá? Ó, a gente está olhando a Bollinger, né? Tem que vamos ver a Bollinger rompimento, vamos ver a reversão, o que ele vai fazer em reversão. 155%, vamos ver. A gente tem Keltner aqui, ó. Keltner rompimento. Tem até Donkin ali. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. 304%. Eu posso rodar, por exemplo, agora esse mesmo setup aqui, que é o rompimento de Keltner aqui, tá? Eu posso fazer, por exemplo, pelo grid, eu posso inclusive otimizar ele usando sweep, mudando os parâmetros, né? Porque ele está aqui o parâmetro 2 e de 20, tá? Então eu posso até tentar, por exemplo, dentro do swipe aqui, ó, tá? Eu posso fazer para ele começar do 2 até o 30 com step 1, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso fazer aqui. É isso aí. Deixa eu rodar aqui. Opa! Eita porra! Rompimento de Keltner. 2 a 30, tá? Parâmetro para variar, a gente vai usar o período. A gente podia usar o desvio, tá? De 2. Vamos usar o período, então, né? Ó.
2 até 30. E vamos ver qual é o melhor período. Ó, aqui ele já deu, inclusive botou aqui, ó, o nosso ranking, o melhor período foi o 23. O 23 retornou com 235%. Então, às vezes, você está usando lá bandas de Keltner, por exemplo, o canal de Keltner, só aquele padrãozinho. E às vezes você nem passa pela sua cabeça que se você mudar um pouquinho os parâmetros dele, já vai ficar muito, muito melhor, tá? E eu posso, inclusive, fazer agora aqui, vir aqui por ticker, tá? O mesmo, dentro da mesma que a gente tinha feito, tinha sido, acho que NVIDIA, só para a gente ficar dentro da mesma coisa. A estratégia é o rompimento. Olha só isso que interessante agora, quer ver? Ó, tá aqui rompimento de Keltner. E agora eu vou fazer não só o período, eu quero fazer tudo junto, o período e a TR. Então o período a gente começou com 2, o bom lá era 23, a gente testou até o 30, tá? Ah não, perdão, o passo aqui é de 1 em 1 e o período aqui até 30, tá? No Keltner, né? E aqui a TR, aqui a gente vai no passo 1 até 6, vamos botar essa TR aqui até 14, tá? Para ver como é que fica. E agora a gente inicia o teste de otimização. E agora ele começou a rodar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Os resultados que ele vai dando em cima, tá? 406 combos são combinações. E agora a gente tem a combinação aqui. Olha só como é que já mudou, tá? Você vê que na combinação, o multiplicador 3 e o período 22, você conseguiu o quê? Você conseguiu 305%, né? Ele já entrou aqui, ó, tá? 3,22. Dentro da... Agora eu vou rodar um teste único. Olha lá a diferença. Ou seja, multiplicou por 3 vezes o seu dinheiro. Se a gente colocar esse aqui para rodar com $1.000. Tá? Então, só para vocês entenderem, e não existe mais limite no que vocês podem testar em termos de estratégia para o mercado americano. E para o mercado americano agora, porque agora o próximo passo, depois que ajeitar, tem alguns bugzinhos, umas coisinhas que eu ainda preciso ajeitar, né? Porque o próximo passo é a gente colocar aqui a B3, tá? São as ações brasileiras. Não sei se alguém vai querer realmente colocar dinheiro em ação brasileira, mas, né? Vai que pega um negócio bom aí, tá? E também o Forex, né? Então são meus próximos objetivos, B3 e Forex, para a gente estar podendo fazer os testes aqui. Vocês viram como é simples, tá? Então vocês criam a estratégia, pegam uma estratégia qualquer, inventam uma estratégia qualquer. Deixa eu só zerar aqui. E aqui sempre olhando o resultado, para vocês testarem aqui, ó, para vocês olharem dentro lá no gráfico, ver se realmente bate o que vocês pediram. A estratégia está toda aqui dentro, tá? Está toda aqui, ó, a estratégia. Dando resultado, você pode salvar o resultado, pode salvar tudo aqui, ó, tá? Salvar preset, tá? Ó, para estar rodando. De repente, se rodar em um outro ativo, por exemplo, se eu rodar isso aqui em Tesla, talvez o resultado já não seja tão bom. Mas isso é legal porque vocês começam a olhar, às vezes uma estratégia é muito boa em um ativo, mas não é grande coisa em outro. Então vocês vão estar podendo rodar dentro do scanner, colocando os alertas de vocês, rodando um ativo com, por exemplo, um Bollinger, rodando o outro ativo, por exemplo, com médias móveis, o outro ativo com RSI, o outro com Fast Wave, o outro com Alpha, entendeu? Vocês não ficam presos a uma estratégia só. Vocês podem, inclusive, definir, tá, para cada ativo qual é a melhor estratégia para ele. E tentar tirar o máximo de cada ativo. Tá? Então vocês não podem simplesmente chegar aqui, fazer isso aqui e achar que 305 é o melhor valor para NVIDIA, por exemplo. De repente você tem aí setup de NVIDIA que pode te dar 700, 800, 900% de volta, de retorno. Tá? E aí você vai usar uma estratégia que te dê ainda mais retorno, sempre de olho aqui no drawdown. Aqui vocês veem que deu 15%. E olha que loucura que é o profit factor dele. 19, ou seja, para cada dólar que eu perdi, eu ganhei $19, praticamente $19,50. Eu ganhei $19 para cada operação que teve loss, eu ganhei $19,50. Teve 6 operações, apenas uma com loss.
E o win ratio dele é surreal, 83,3% para um, né? É praticamente seguidor de tendência, porque se é rompimento de Keltner. E eu aposto que é um indicador que vocês muito provavelmente nem pensavam em usar. Tá? Então, cara, é incrível. Deixa eu rodar um Tesla aqui para a gente ver se o Tesla já diminuiu bastante, mas mesmo assim, claro que quando você começa a ver operações com retorno acima de 100, quando você olha de 75, você acha que é pouco, mas na verdade não é. Né? Então, ele teve basicamente o mesmo. Olha aqui, 5 por 1. Deixa eu botar isso aqui num outro. Deixa eu botar isso aqui em Cat, tá? Eu gosto muito de Cat, cara. Isso aqui é uma loucura, né? Porque isso aqui ela é meio que lenta, não é tão rápida como as outras, mas, bicho, é uma subida só, tá? É uma subida só. Isso aqui é Fusca subindo no morro. Olha aí, 54%, tá? Ela já teve mais loss, ela já teve 4 loss contra 6 em 10 operações que ela fez. Win rate 60% com Profit Factor de 3,6. Né? Vamos tentar aqui se ela é Microsoft, acho que é SMFT, é isso mesmo. Aí, deu 18% só. Né? Agora se eu pegar uma ASM aqui, vamos pegar a ASM, mais volátil. 3,67%. Deixa eu pegar uma A aqui. E eu não preciso fazer isso aqui, porque eu posso simplesmente vir aqui, ó, em setores, tá? No ranking, pegar essa mesma estratégia aqui por setor. Posso rodar em todos os setores. Então eu vou ter aqui a estratégia que eu vou escolher. A Keltner, né? Isso, era a Keltner que a gente estava usando, Tá. Então eu posso vir aqui por todos os setores, todas as ações. Agora presta atenção. O máximo de ativos que eu vou botar aqui, eu vou botar, sei lá, vou deixar 30, porque senão vai levar muito tempo, né? Porque ele vai levar um bom tempo, tá? Para fazer isso aqui, mas não tem problema não. Olha só. E aqui agora eu rodo aqui, ó, essa mesma estratégia aqui, em todos os setores, em todas as ações. E ele vai me dar cada estratégia disso aqui, eu posso salvar depois. E ele me mostra o ranking dos setores, tipo, quais são os setores que se deram melhor com essa estratégia aqui eu estou dando agora exemplo de Keltner, por acaso, né? Mas, por exemplo, essa estratégia aqui de Keltner, que poderia ser qualquer uma, os setores, mas deixa eu botar para rodar, tá? Porque como ele demora, vai levar um tempinho. Ó, ele já avisa aqui, ó, pode levar alguns minutos, tá? E basicamente ele vai me dar o ranking, vocês vão ver assim que terminar, vocês vão ver. Ele vai me dar o ranking dos setores. Ou seja, os setores que mais tiveram assim, os setores vencedores que tiveram mais ações, que tiveram mais ganhos dentro dessa estratégia, e depois dentro de cada setor o ranking de cada ativo. Tá? Vamos esperar aí para ver. Melhor, de volta. Agora a gente tem já os nossos setores mais produtivos, que é o ranking por setor, tá? O número de trades que cada setor gerou e o ranking dele aqui, ó, dentro do universo de 1.408 ações, por exemplo, do setor financeiro, com a produtividade, ou seja, um aproveitamento de 97,8% dentro da mesma estratégia que nós estamos rodando aqui, que é o rompimento de Keltner, que poderia ser qualquer estratégia, tá? As 20 ações dos top 20 aqui, ó. E aqui pelo top 20 a gente já sabe que, por exemplo, aqui, ó, muito provavelmente financial, né? O financeiro vai ter. Então a gente tem aqui stacks. E aqui vai uma dica. Ações com um valor muito alto como esse aqui, provavelmente não são ações para a gente entrar. Por quê? Provavelmente são ações que saíram aí, por exemplo, de $1 para $50, para $100, que deram aquela voada, tá? Então, provavelmente não. Então, a gente procura dentro disso aqui. Agora, tudo que a gente tem que pegar, por exemplo, aqui dentro dessas 20 aqui, tá? A gente pode procurar, tá? Coisas mais, tá? Ó, Hood aqui, por exemplo, Robinhood, que é onde eu tenho a minha conta, tá?
Se eu clicar aqui em cima, ele vai fazer o que? Ele vai trazer para dentro do gráfico de Robinhood, tá? Que aí eu já sei que é uma excelente ação, né? Ela me deu 474%, né? Ou seja, quem entrou com 10 mil saiu com 57 mil. Se eu rodar isso aqui com 1.000, tá? Aqui eu tenho 1.000, é porque dentro do parâmetro lá dela estava com 10 mil. E olha só que loucura isso aqui, 164 dólares para cada dólar perdido. O drawdown de apenas 20,96%. Meu pior trader foi de 1,29%, eu perdi. E o melhor trader eu ganhei com 87,18%. Né? E eu ganhei 9 vezes. Olha que estratégia fenomenal para você rodar, por exemplo, em Robinhood. Tá? Então agora você pode vir aqui, você olhou isso aqui, você achou muito bom, você copia esse preset aqui, você monta o alerta dentro do scanner e dizer, cara, Robinhood, e talvez não seja apenas essa, talvez tenha 2, 3, 4 estratégias diferentes para cada ativo, né? Pode ser que um ativo não fique só nessa, pode ser que tenha outras, né? Que dê 300%, 400%, 500%, 600%, tá certo? Mas basicamente o que a gente quer ver é isso. E aqui a gente tem a confirmação com as datas, tá? Aqui, ó, o tick do trader, né? Que é o primeiro trader dele foi em 17 de janeiro de 2023. Com a saída dia 13 de fevereiro, pode ver que são trades que levam um bom tempo, porque são trade seguidor de tendência, tá? E olha só, e ele saiu pelo Sell Signal, ele não saiu por stop, por nada, porque aqui ele diz como é que sai. O Sell Signal aqui o que é? É dentro do meu take profit, dentro da minha saída, né, planejada, tá? Então eu tenho 10 trades, e o último trade foi dado o sinal dia 29 de setembro, tá? Tá aqui, ó. E saiu no dia 14 de outubro de 2025. Então no gráfico eu vou lá, coloco a banda de Keltner, que é a banda padrão, 20,2. Se eu otimizar eu posso tentar achar um parâmetro talvez melhor. A gente não quer otimizar demais também, que se chama de overfit, que é quando você otimiza tanto, tá, que ele acaba não prestando. Não é o que a gente quer o natural, não é isso, tá? Voltando lá para o ranking agora, tá? A gente volta para cá. E a gente pode olhar outras ações aqui, ó. Irene, essa aqui é uma das minhas favoritas, cara. Essa aqui é fantástica. Ela te deu 569%. O cara que entrou com 10 mil aqui, ó. Olha aqui. Olha só, não é que ele entrou com 10 mil, não é que você colocou 10 mil para rodar, é que você tem 10 mil na conta, tá? Ele não vai estar usando esses 10 mil todo o tempo, né? Mas é o dinheiro que você tem na conta para operar. Tá? Inclusive dentro desses 10 mil você pode estar operando várias ações. Se você tem uma conta de 10 mil dólares, operando várias ações. Você tem uma conta de $1.000 operando várias ações, usando as melhores estratégias. Tá? Então quando você começa a ter esse tipo de conhecimento, né, e saber o que você está fazendo, aqui o drawdown, o win rate dele de 46%. Foi aquilo que eu falei nas aulas anteriores. Eu vou sempre estar falando isso para vocês. Que não é questão de quanto você acerta, mas é a questão da qualidade do acerto, tá? Então vocês vão ver que o profit factor dele aqui é de 4,1, ou seja, para cada dólar perdido ele te gerou $4, você ganhou $4 para cada loss, tá? E isso vê que aqui a gente teve apenas 7 acertos dentro de 8 erros, dentro de 15 operações a gente acertou apenas, vamos colocar assim, dentro de 100 operações você acertou 46, tá? E você perdeu 54, mais ou menos isso, nessa média, tá? E aqui a data para você conferir todas as entradas, foram 15 entradas. A última entrada foi dia 16 de janeiro, com a saída dia 4 de fevereiro. Voltando lá para o ranking agora. Ó, eu estou aqui só nas top 20, né? Mas se eu continuar descendo aqui, vocês vão ver que agora ele começa a ir por setor. Ó, ele começa a me dar os ganhos por setor. Ó, tá? Então qualquer ação, Coinbase aqui, ó, Coinbase, tá? Tá lá, ó, 258% dentro de Coinbase, que é outra baita ação também. Quantos trades ele fez? 11 trades.
Qual foi o win rate dele? 54,5. O drawdown foi de 42. O melhor trade foi de 63, quase 64 praticamente por cento. E o pior trade que você perdeu foi de 21%. Tá? E dentro disso aqui você ainda pode testar essa estratégia fora do parâmetro do default dele, tá? Do parâmetro padrão dele, e dizer assim, cara, eu quero testar ele com a mínima, com stop na mínima e com um ratio de 2, por exemplo, tá? Como aquele já está preso, não sei se ele vai rodar dentro desse parâmetro, muito provavelmente vai, mas se não for, eu só simplesmente boto lá novamente com o único, faço um refresh e venho aqui e jogo os parâmetros que eu quiser. Ó, olha como ele caiu só porque eu botei o stop na mínima, tá? Ele caiu, mas em compensação ele rodou com $1.000, então quem entrou com 1.000 saiu com 1.963, né? Mas em compensação, vocês podem ver que o meu drawdown, pelo fato de eu botar um stop loss, também caiu muito, né? E se eu botar aqui o meu ratio aqui, ó, eu botei aqui, ó, não, eu botei, deixa eu botar o ratio 2 vezes, tá? O tamanho do meu stop. Olha como já aumentou. Ou seja, eu boto meu stop na mínima do candle, né? E o meu ganho, meu take profit é 2 vezes o tamanho do stop. Eu poderia testar aqui, por exemplo, com 3, com 4, com 5 vezes, eu posso usar o otimizador lá e rodar. Olha só, botei com 3 vezes. E aí vocês conseguem ver, só pelo fato de eu ter colocado o stop, o meu drawdown continua abaixo, mas o meu ganho já aumentou e aumentou bastante. Por que meu ganho aumentou bastante? Porque eu estou botando uma proporção de 3 para 1. Se eu botar uma proporção de 4 para 1, até que chega num ponto que ele fica muito alto e que ele começa a baixar de novo, tá? Olha só, 300%. Isso aqui feito em segundos, às vezes alguns minutos, né? Tá? Porque aí, claro que você quer, dependendo, aqui eu já saí de lá dentro da estratégia já, né? Dos setores, mas é só para vocês terem uma ideia. Então agora eu posso também pegar isso aqui também e testar com um outro padrão, por exemplo, Dunkin, rompimento. E aí vocês vão descobrir que tem estratégias que vão ser fantásticas e outras que vão ser ruins. Talvez estratégias, inclusive, que saiam negativas. Até muito provável, na verdade, que vocês vão achar que estratégias que não vai valer nada. E outras estratégias que talvez vocês nem conheçam, tá? E que pode dar um resultado fantástico, né? Aqui ele está dizendo que não teve nenhuma operação dentro desse padrão aqui. Vamos tentar outra estratégia aqui. Donk rompimento. Vamos tentar o reversão de Bollinger aqui. Olha só, Bollinger já saiu na reversão. Apostando na reversão, ele ficou negativo, tá? Ou seja, é uma péssima ideia. Então eu não preciso agora, vamos ver o Bollinger rompimento. A gente fez o Keltner rompimento, vamos ver Bollinger rompimento. Já mudou, já foi para positivo. E dentro disso aqui agora eu posso testar o que eu quiser aqui dentro desses padrões dos pré-configurados. Vamos ver aqui o cruzamento da linha 0 de MACD para ver o que vai dar. A média de 44%. Tá ruim? Claro que não. É porque agora você já começa a comparar com números muito mais altos que você já viu. Mais 44% é um baita de um ganho para qualquer ação. E agora aqui a gente vai olhar o que é o próximo passo. O drawdown, tá? A gente vai ter que começar. Então, baseado nisso aqui, olhando aqui o CCI, vamos ver o estocástico. Vamos ver o estocástico aqui. Olha o estocástico. Surpreendente. Surpreso com o estocástico. Um indicador simples, sem alterar em absolutamente nada o padrão dele. Tá? Ele está aqui, ó, com 14, 3 e a média de 20 e 80. Vamos botar ele aqui, normalmente aqui ele está faltando um parâmetro, normalmente 533, deixa eu tentar 5,3 para ver o que vai acontecer. 121%. Tá? Deixa eu tentar aqui 20, aqui só aleatório, porque eu posso testar e fazer isso aqui automaticamente, 10. 39%. Tá? E dentro disso aqui, vocês, esse rock, muita gente gosta, eu não gosto desse rock, eu nunca usei, na verdade que eu não gosto, nunca usei, né? Ó, tá? OBV, 51%.
Então você tem vários. E de fora isso aqui, você ainda tem os presets, tá? Ó, que você salvou, né? Então, por exemplo, aqui a gente salvou aqui o teste. Eu tenho vários que eu salvei aqui, porque eu estou testando várias coisas, tá? Olha lá. Dentro dos presets que eu já salvei aqui, ó, o teste 002. Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Deixa eu pegar esse RSI tendência aqui, por exemplo. Vamos ver. Dentro de Coinbase, claro que eu tenho vários outros ativos. Eu posso vir aqui, colocar uma lista de ativos aqui e posso simplesmente aqui, ó, pegar minha aqui tem 10 ativos aqui, ó, nesse tá? Eu posso vir, ó, perdão. Aí no caso teria que ser por ranking, tá? Eu posso vir aqui em lista, escolher a lista minha aqui de energia, escolher o rompimento. Vamos pegar dentro da lista de energia aqui, ó. Rompimento de Keltner aqui para ver nessa minha lista que eu criei de 10 ativos aqui. Vou rodar aqui, tá lá, tá? Vocês viram que muitos ativos da minha lista aqui, ó, como Sean, Exxon, né? Ó, saíram ruins e outros ficaram bons, né? Tá. Então, cara, o que vocês precisam entender é a possibilidade. Agora, olhem outra coisa aqui. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, cruzamento da média móvel exponencial 10 com EMA, vamos botar 20, vou botar qualquer coisa. Não, observe uma coisa, eu não botei que é compra, eu botei só cruzamento e só isso, e vou colocar enviar. Vocês vão ver que a inteligência artificial, ela vai fazer o quê? Ela vai checar e vai dizer, opa, peraí, para prosseguir eu preciso que você defina a direção. Eu não falei para ela se é compra ou se é venda. Então ela está me alertando, pode ver que ficou roxinho. Então eu tenho que dizer para ela, é compra ou venda? Que é o gatilho de entrada. E qual EMA cruza e qual EMA, em que direção ela cruza. Então eu vou botar, é compra, tá? Quando EMA 10 cruza a EMA 20 de baixo. De baixo é junto ou separado? Os caras que estão andando com a porra do inglês que não fica ficando boa em português. Ó, vamos ver se ela gera agora. Estava faltando as informações, então eu botei um setup incompleto e ele não passou. Ela já me avisa, pô, bicho, você tem que definir. É compra ou é venda? Ela cruza como? Ela cruza de cima para baixo, de baixo para cima, tá? É bom, eu não sei até testar, então eu vou botar aqui, ó, no teste aqui, ó, teste EMA 10 e 20, só isso, só para eu saber quem é, tá? Fui lá, volto ao ativo, vamos pegar a NVIDIA minha, deu putz, olha isso, e eu nem defini saída, então como eu não defini saída, o que ela vai fazer? Quando ela cruza de baixo para cima, ela compra. Quando ela cruza de cima para baixo, ela vende. Tá? Tanto que fez só uma operação. Por quê? Porque provavelmente ela pegou uma puta de uma tendência. Teve um cruzamento apenas, que foi no dia... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Dia 21 de agosto de 2023. E ficou no trade até dia 13, que é o último dia do meu database aqui, ó. Tá? Meu database está aqui, ó. Eu tenho que fazer, hoje é dia 17, porque eu não fiz como estou fazendo os testes, eu não fiz o update do histórico dele, tem que apertar o botãozinho ali para ele falar que ele faz automático, tá? Ou seja, até o último dia do meu database, ele continua na operação, ele não saiu da operação. E já está rendendo, é isso mesmo, 28.387, é isso mesmo. Ó, o cara que colocou 10 mil, está ganhando 28 mil. Numa entrada, tá, numa entrada apenas, uma entrada só. E já vai, isso aqui com certeza deve mudar. Se eu botar que é na mínima do Candle, não sei nem se vai chegar a mudar, porque pegou uma tendência incrível, né? Tá, e vou botar o ratio 2 para 1, vamos ver se ele vai... Opa, seleciona a estratégia. Esse outro negocinho chato que eu tenho que arrumar, tá? Eu nem lembro mais agora qual era. Ah, era o RSI tendência, né? Tá aqui no sol, tá aqui, ó. Esse teste EMA aqui, 10, 20.
Não fez nenhuma, não. Não fez nenhuma. Mas se eu voltar aqui agora, olha só. Eu vou só copiar isso aqui, tá? Ó. Deixa eu pegar daqui mesmo. Ó, deixa eu pegar daqui mesmo. Deixa eu zerar isso. Deixa eu ir lá novamente em A. Deixa eu botar essa mesma condição, só que agora eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou botar. Tá lá, compra. Um stop loss que não tem. Eu vou botar aqui, ó. Fechamento. Quando o preço fechar abaixo da EMA 10. Tá? Feito isso, eu gero novamente a estratégia. Vocês viram que fica simples, cara? De eu criar variantes dentro disso, tá? Então vou botar aqui, ó, só para a gente ter EMA 10 vezes 20, fecha abaixo 10. Só para eu saber, tá? Salvei, rodei o teste, tá pedindo o ativo, não lembro qual era o ativo que a gente estava fazendo o mesmo, mas eu acho que era NVIDIA. E aí você vai ver como eu botei o fechamento quando ele fecha abaixo, ele continua dando, tá, um bom retorno, 34%, mas já caiu muito, evidentemente, porque ele fez várias operações, ele não pegou aquela tendência inteira, fez 16 operações. Dessas 16 eu perdi 6 e ganhei 11. O meu win rate foi de apenas 31%, mas mesmo com o win rate de 31%, eu tive um ganho de 34%. Então, se vocês conseguirem usar isso da maneira para abrir a cabeça de vocês, basicamente qualquer coisa, e principalmente o mais simples é o que mais funciona. Meu, isso aqui é fora de série, tá? Fora de série. Deixa eu rodar, não sei se eu já rodei o Fast Wave aqui, mas vamos rodar o Fast Wave aqui para ver. Olha o Fast Wave, 184%. Tá? Eu posso pegar o meu Fast Wave, por exemplo, e rodar dentro do ranking daquela lista que eu tinha colocado lá dos 10 ativos aqui, ó. E a gente pode rodar aqui o ranking. Opa! Quando eu clico lá, ele está saindo. Sou obrigado a corrigir isso aqui também, tá? Ó. Tá aí, ó, tá? Olha como é que ele tem. Mas aqui eu rodei dentro daquela listinha de energia que eu tenho ali, que eu não lembro nem como é que eu fiz. Eu acho que fiz só tá? Tipo assim, para fazer um teste, eu criei uma lista aleatória, né? Mas eu posso simplesmente pegar aqui e testar agora o Fast Wave aqui por setor. E aí, ó, mesmo o setor de energia, que tem aquela listinha lá, meio mambembe, e rodar novamente. E claro que vai levar um pouquinho mais de tempo, até que não foi tão demorado. Mas olha só que a gente tem aqui, ó, ações desse setor de energia, isso que eu botei só para 30, tá? Para rodar dentro de 30, tá aqui, ó. Então, ações dentro do setor de energia com 327, 180, 86, tá? Posso escolher um outro setor aqui, ó, por exemplo, healthcare, que é um setor forte também. Rodar novamente aqui, deixa eu ver se ele vai pedir novamente o ativo, não. Tá, ó, dentro de healthcare, olha só, tá? E eu posso simplesmente dar mais, eu vou botar 1000 ativas aqui, porque aí tentar ver se eu pego absolutamente tudo, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o consumer, tá? Ou vamos pegar o defensivo aqui, ó, que tá bem em moda agora, né? Talvez demore muito não, pode ser que demore um pouco mais, que como eu coloquei 1000, então ele vai basicamente pegar, ó, ele pegou quantos ativos aqui? 125, tá aqui, ó, analisados. 124 tiveram trades, tá? Mas olha como melhorou isso aqui, né? Então eu posso pegar qualquer ação dessa aqui e ir lá, eu posso salvar ela aqui, ou simplesmente fazer um teste único nela aqui. Por que o teste único? Porque eu quero ver não só as condições aqui em cima, o profit factor dela fantástico, 3/1, tá? E o que eu quero olhar aqui? Eu quero olhar as datas para poder conferir lá no meu gráfico. A última entrada dela foi dia 5 de janeiro e a saída foi dia 13 de março.
Ou seja, na verdade ainda não saiu, está dando 51,38%. Como eu falei, meu database está atrasado. Tá? Mas eu posso fazer ainda melhor. Eu posso vir aqui e colocar com stop na mínima do candle um ratio de 2:1, rodar novamente o teste. Tá? Olha como caiu. Por que caiu? Porque agora eu defini um stop mínimo. Ao invés do indicador dele fazer a entrada e inverter, ou seja, não é nem questão de inverter que a gente não está vendendo, mas fechar no sinal oposto, ou seja, quando a gente tem, deixa eu só mostrar para vocês aqui, quando a gente tem a bolinha verde, que é o que ele está fazendo, ele está comprando, e quando tem a vermelha, ele fecha a operação, compra, fecha, compra, fecha, compra, fecha, tá? É basicamente isso que ele está fazendo. E aqui, eu fiz uma mudança. Eu simplesmente fui aqui e coloquei para fechar na mínima. Eu poderia ter colocado para fechar com stop de 10%. Tá? E o rate meu deixar a mesma coisa. E agora, olha lá a diferença. Eu dei mais espaço para ele respirar do que um simples candle com um stop na mínima. Né? E se eu aumentar aqui, é capaz até de me dar um valor, até vou botar 4 para exagerar um pouquinho, vai dar 4/1. Ou seja, quando perde 10%. Tá lá. Pior trade, 10%, tá? E quando ele ganha, vai dar a média de 40%, né? Ó, passou, então ele continua perdendo os mesmos 10%, né? E o meu trade aqui, o melhor trade meu foi de 40%. Baseado nisso, eu ainda posso, quantas operações eu tenho? E ele fez 32 operações, mantendo essa média aqui, o que me deu um profit factor de 2,8 e a média dos meus trades de 5,8%. Tá? Então eu poderia inclusive mudar isso aqui, tentar até um pouquinho mais alto, ver se melhora o resultado. Olha só. E dentro disso aqui testar muitas outras coisas. Então basicamente você vem aqui e você faz compra quando RSI 14 cruzar o nível 50 e a SMA 10 estiver acima da SMA 20 e SMA 20 estiver acima da SMA. Pode ser EMA, tá? Exponencial ou simples. Estou usando a média simples aqui. 50, tá? Ó, aí ele vai me perguntar sobre o fechamento, né? Aí, ó, fecha quando o preço fechar abaixo da SMA 50. Tipo, tendência mesmo, tá? Quando perde a tendência, pelo menos aparentemente, né? Quando ele perde a média de 50, tá? Ó, gerou pra gente aqui. Eu posso salvar isso aqui como teste. Vamos botar aqui, ó. Teste SMA 50 com RSI 14, tá? Ó, posso salvar aqui. Roda o teste, ele está me pedindo o ativo. Ou qualquer ativo, tá, gente? Estou botando em vídeo aqui porque eu só aperto ele e já está gravado ali. É coisa de preguiçoso, tá? 51,56% dentro dessa. Teve 6 operações. Ganhou 2 e perdeu 4. O drawdown foi baixo, 25%. E o Profit Factor, um espetáculo surreal. Para cada dólar perdido, eu ganhei 4,67 dólares. Cara, é a fórmula do sucesso. E principalmente porque você está simplesmente criando estratégias. E agora, como eu selecionei estratégia aqui, eu posso ir, por exemplo, no ranking aqui do setor, rodar a mesma estratégia. Deixa eu pegar Financial, tá? Estou tentando pegar setores diferentes para não parecer que eu estou sempre no mesmo setor. E aí eu vou lá na minha estratégia customizada e vou pegar essa aqui, ó, que eu acabei de salvar ela lá. Eu criei a estratégia aqui dentro da IA, salvei ela e agora eu vou rodar dentro do setor. Podia rodar em todos os setores. Até posso fazer isso, mas vai levar um pouquinho mais tempo, tá? Então dentro desse setor aqui, e financial acho que vai levar bastante tempo também, porque
Eu acho que é o que mais tem. Poderia até interromper isso aqui, deixar. Vamos esperar um pouquinho para a gente ver. Tá, então. Aqui dentro do Financial aqui a gente tem vários, tá? Apesar que eu deixei limitado para 30, né? Lembra que se você colocar um número maior leva um pouquinho mais de tempo, mas também vai te mostrar muitas outras ações. Vale a pena, cara, que leva 1, 2, 3 minutos que sejam, tá? Para rodar esse monte. E você pode colocar em todos os setores, que é melhor ainda, né? E com um número alto aqui no máximo de ativos aqui, ó, que é para você realmente pegar as top, lembra aquelas top 20, tá? É tipo a nata da nata, né? E aí você vai pegar qualquer uma dessa ação aqui e botar para rodar. Agora quer ver uma coisa aqui? Vamos pegar a BBVA aqui, ó. Eu não sei se o Bibal vai ser realmente esse. Deixa eu voltar lá, tá? Vamos ver se ele vai rodar. BBVA, tá? Eu vou pegar a estratégia do Fast Wave aqui e vou rodar ele sem nada, só na base da inversão. Já deu 85%, tá? Deixa eu ver agora aqui, é o seguinte. A última saída dele foi dia 2 de maio. Agora, presta atenção numa coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estou puxando ele aqui, tá? Dentro do MetaTrader aqui, que é uma das ações que a gente tem dentro do MetaTrader, e é uma excelente ação. Esse aqui é o Banco da Argentina, né? Tá? E aqui, se vocês observarem, ele falou, que eu mostrei para vocês aqui, a saída dia 2 de maio, tá? Que foi na inversão. E a entrada foi dia 25 do 11, 25 de novembro, isso 2025, né? Ó, aqui a nossa saída tá aqui, ó. Tá lá a data. Dia 2 de maio, tá? A entrada, vamos ver se foi em fevereiro, 19 de fevereiro. De fevereiro, não, perdão, de novembro, tá? Ou seja, tá, é isso que a gente precisa ver. Se está batendo, claro que você pode usar também a Weibo, o TradingView, tá? Aqui na verdade está dando até uma diferençazinha, que está dizendo que a entrada aqui foi dia 25, tá? E aqui a saída foi dia 5 do 2. Mas se você olhar, ele está muito próximo, né? De repente a maneira como o Meta calcula um pouquinho diferente do mas se vocês forem lá no Weibo, é o que vocês vão ter. Tá? Deixa eu só ver aqui direitinho. A entrada dia 25 e saída dia 11. Vamos ver a 25 aqui, onde é que ele marca a entrada aqui? Dia 20. Ele marca um pouquinho, na verdade ele é até mais conservador. Porque você entra aqui, ele sobe e ainda cai um pouquinho, tá? Então aqui, ó, dia 25. Ele entra nesse esquema aqui. E saiu dia 5, dia 2 de fevereiro. Vamos ver aqui, dia 2 de fevereiro. 2, fevereiro. Dia 5 de fevereiro, né? A saída tá certa, tá? A saída tá certa. 10%, 9,79% no trader. Tá aqui, ó. 9,59%. Tá? Vamos dar uma olhada nesse trader aqui, ó. Dia 16 do 10 aqui, ó. É bem normal, inclusive, porque aqui no MetaTrader a gente tá rodando aqui podia pegar de Minerals aqui, ó. Pela XM que eu estou mostrando para vocês, então é bem provável que tenha até alguma diferença. Qual foi a data que eu falei ali? Dia 16 do 10 até dia 20, tá? Essa foi o trader curto. Deve ter sido isso aqui, ó. Tá lá, ó, 16 do 10. Isso aqui já bateu certinho aqui, ó. Até dia 20, dia 18 aqui. Ele saiu. Ó. Aqui deu até mais, 12%, tá? Ó. Nessa entrada aqui. Então tu vê que vocês pegando lá o TradingView ou pegando o Weibo, a plataforma que tem as ações americanas, e vocês conseguem fazer isso aqui visualmente. É isso que eu falo. Não adianta vocês só olharem que foi um resultado muito bom. Vocês precisam conferir, ter certeza que as datas realmente batem. Por isso que a gente tem a data, o valor da entrada, tá aqui, ó, o valor da saída, tá aqui, ó, o preço in, que é o preço de entrada, o preço out, que é o preço de saída, tá tudo aqui. Ele entrou com 21,17, saiu em 23,2. Aqui ele entrou em 19,48, saiu com 20,23, né? E aí, cara, não faz diferença.
você cria a sua própria estratégia. Cara, eu quero uma estratégia, sei lá, a cabeça já está cansada, já não consigo pensar mais nada. Compra com RSI 2, cruza o nível 10 de baixo para cima, certo? E fecha quando o RSI 2 cruzar o nível, vamos botar em 90, já que a gente está usando 10. Ó, vai dar boa? Não sei. Mas eu vou transformar isso aqui, é uma ideia só. Ó, vou transformar isso aqui em estratégia. Tá aqui, vou salvar. RSI 2, nível 10. Estão vendo que eu estou botando um nome que eu consigo lembrar depois, né? E apesar que ele vem para o topo aqui, ó. Aí eu vou rodar a estratégia. Ele me pede para pegar um. Tá. Aí, como eu dei bobeira lá que eu não deixei o ativo já antes. Não é esse. É no customizado. Tá lá. Ó. Já foi. Sem nenhum filtro. Eu podia ter colocado um filtro, por exemplo, acima de uma média 10. E esse cruzamento seja só acima de uma média 10. Então eu venho aqui, ó. Se eu achar que dá para melhorar. Eu quero os cruzamentos quando. Ó. Eu vou pegar esse mesmo aqui. Tá. Eu vou começar uma nova conversa. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Compra quando estiver acima da... para cima. E vou botar aqui SMA 20. E estiver acima da SMA 50. E SMA 50 estiver acima da EMA, vou botar EMA aqui para não parecer que eu só boto, tá? 200, feito? Ó. Gerou. Agora vou botar RSI, vou botar EMA 200 para a gente lembrar qual é. Salvei. Vou lá. Já está rodando porque eu já tenho ele aqui. Agora, eu imagino, tá? Eu não lembro qual é que era o outro, mas que eu tivesse menos trades, porque agora ele está basicamente seguindo tendência. Olha o tamanho do factor dele. Tá. Não, por quê? Porque agora eu determinei que eu quero tudo acima da média quando esse cruzamento acontecer, ou seja, em tendência de alta. Eu estou comprando, quero que seja em tendência de alta, tá? Eu podia estar usando o que a gente chama de slope, que seria o ângulo, a curvatura da média também aqui, tá? Aí, vamos lá, a gente tinha visto aqui, a gente estava vendo a BBVA, né? Que agora foi para coisa ali. Vamos rodar esse teste aqui em BBVA. A estratégia sumiu daqui, eu tenho que fazer essa estratégia ficar aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se ele melhora ou se ele piora. Então isso aqui é um negócio, cara, que você vai sentar e vai descobrir suas estratégias se divertindo. Ó, como o resultado já foi bem menor. Tá vendo? Como o resultado foi bem menor. Dentro desse BBVA, eu posso tentar descobrir, por exemplo, vamos ver aquele Kelton, né, rompimento lá que estava muito bom. Como é que ele se comporta dentro desse BBVA? Deu 89,49%. Olha o drawdown, de 14% só. O pior trade eu perdi 6 e ganhei. Só que lembra que eu não botei nenhum tipo de stop. Ele só sai na inversão. Então eu posso fazer aqui, ele saindo na inversão, um stop na mínima do candle. Que a gente já sabe que normalmente ele limita bastante, mas acabou não limitando. Ele só empatou aqui o número de trades aqui, ó, tá? Então vou fazer o seguinte aqui, ó, vamos fazer esse ganho aqui com um ratio de 4, tá? 94%. Olha só. O meu pior trade foi de só apenas 5%. O meu melhor foi 30%, tá? E eu ainda podia ter colocado o seguinte aqui, ó. Ainda podia ter colocado aqui um fixo de 10%. Com um ratio de 4 vezes. Olha como é que já aumentou também.
E o meu pior trade teve 6%, não chegou nem nos 10%, eu deixei ele trabalhar muito mais, tá? O meu drawdown 14%. E olha o meu profit factor como é que deu. Para cada dólar perdido foram 5 dólares ganho. Então você perde 1 e ganha 5. Cara, coroa, você joga para cima. Se der cara, você perde. Se der coroa, você ganha. Quando dá cara, você perde 1. Quando dá coroa, você ganha 5. Quem não quer jogar cara e coroa desse jeito? Valeu, galerinha? Então, vocês conseguem entender que é para se preparar, porque essa nova fase que a gente está entrando agora é definitiva para vocês desatolarem de uma vez por todas. Um próximo ano aí que vai ser um ano com bastante carga, bastante estudo, tá? Para vocês realmente desenvolverem e se tornarem traders de elite, tá? Sem ficar dependendo de guru de internet, que é o que eu sempre falo. Valeu? Vou me despedir do pessoal que vai estar saindo. Vou dar parabéns para o pessoal que vai continuar no grupo, tá? Porque essa fase agora realmente vai ser a fase. Tudo que vocês aprenderem e foram acumulando nessa primeira fase, vocês vão ver que agora a gente vai conectando os pontos e vai começando, e vocês vão vendo que vocês estão tendo um progresso contínuo. A cabeça de vocês vai mudando. Porque não adianta só chegar e dar um setup pronto e dizer, não, se cruzar aqui você compra, se cruzar você vende. Não, vocês têm que entender o porquê. E lá atrás, no início, quando a gente começou as aulas, eu falei para vocês, eu dei até o exemplo de um amigo meu, chefe, num restaurante conhecido no Canadá, e que eu brinquei com ele, que eu falei, brinquei não, na verdade, para mim era tudo igual, chefe, cozinheiro. Eu falei, você é cozinheiro? Ele falou, não, sou chefe. Eu falei, é a mesma coisa? Ele, não é a mesma coisa. Eu falei, qual é a diferença? Porque para mim não fazia diferença. E ele falou, o cozinheiro sabe como, o chefe sabe por quê. Ou seja, não adianta você só saber como, através do setupzinho pronto. Você sabe por que você está fazendo isso. Se você bota uma média longa e quer que o preço esteja acima, e uma média curta acima da média longa, e o preço acima da média curta e da longa, você sabe que você tem tendência. E você vai pegar um RSI cruzando de baixo para cima, do nível 30, do nível 10, do nível 20, do nível 40, do nível 50. Você sabe que você está pegando esse cruzamento, que é o seu gatilho de compra, acima de respeitando a tendência. Tendência é sua amiga, tá? Nicolas Darvas. Tendência é sua amiga. Entendeu? Então, você passa a entender o como. Não é só saber fazer. É entender por que você está fazendo. E essa é a grande mudança na cabeça de todos vocês. Tá bom? Bom, tem aí, vocês viram 2 novidades fantásticas vindo, tá? Vocês viram que tem ainda, obviamente, eu estou trabalhando isso aqui direto, tá? E claro que tem uns bugzinhos aqui, outros ali que eu vou vendo e vou ajeitando. Inclusive aqui no vídeo eu vi vários, vou até voltar o vídeo para olhar, porque normalmente eu vejo, anoto e depois faço as correções, né? Mas vocês viram que está uma coisa de maluco isso aqui, fantástico. Basta que vocês venham, escrevam o que vocês querem em linguagem natural, tá? Para ir a gerar estratégia, ela vai gerar a fórmula da estratégia, né? Ela gera a estratégia e vocês já podem salvar e testar. E testar e ranquear por setor, por indústria, por ativo, como vocês quiserem. Ou seja, não tem limite o que vocês conseguem fazer nesse backtest. Não existe nada mais completo do que isso em lugar nenhum. Não existe nenhum, vocês não vão achar em lugar nenhum no mundo, tá? Nenhum no mundo, um backtest mais completo do que esse. Porque ele não roda só estratégias prontas e indicadores prontos. Ele roda muito mais que isso, ele roda a ideia de vocês. Vocês entenderam o poder disso? Ele roda a ideia de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.